Bom dia, meus queridos. A gente vai continuar nossa aula sobre as figuras de linguagem e hoje a gente vai estudar o grupo 2, tá certo? Eu espero que vocês tenham fixado bem o grupo 1. Em breve nós faremos uma revisão novamente do grupo 1 e aos poucos vocês vão conseguindo diferenciar todas as figuras de linguagem. Tudo bem? Vamos iniciar aqui. Elipse. Deixa eu explicar aqui como que está o quadro. Nós temos 11 figuras de linguagem, certo? 5 desse lado, mais 6 desse outro lado. Essa partezinha vermelha, depois eu vou tirar a foto e dar a vocês, é o resumo do que é a figura de linguagem para que vocês possam lembrar e gravar assim uma espécie de bizu, para vocês diferenciarem umas das outras, tá certo? Então vamos lá. A elipse é uma palavra que ela vem do grego e ela significa omissão. Então essa figura de linguagem elipse, ela vai omitir, esconder alguns termos dentro do texto. Lembrando que essas figuras de linguagem que eu vou explicar hoje, elas vão aparecer constantemente em textos literários, textos poéticos. E elas estão voltadas para a sonoridade, o som, o ritmo, a pronúncia, a entonação daquela poesia, daquele texto literário. Tudo bem? Então vamos aqui. Eu vou ler o exemplo para vocês, para ver se vocês conseguem perceber a omissão de um termo aí. Lembrando que a gente tem aqui 1, 2, 3 exemplos. Primeiro exemplo de elipse. Na minha vida, amor e paz. Todos entenderam que na minha vida há ou existe amor e paz. Então, qual foi a omissão que teve nessa oração? O verbo haver, conjugado na pessoa aí, impessoal. Na minha vida há amor e paz. Tudo bem? Cansada dessa rotina. Quem está cansada? Eu. Eu que falo. Eu estou cansada dessa rotina. Vejam que esse termo está omisso, mas esta omissão não prejudica em nada no sentido. Nós conseguimos compreender perfeitamente o que o texto está querendo transmitir. Não fosse você, estaria mal. Se é o termo que está omisso, se não fosse você, eu estaria mal. Então é isso. Elipse são termos que a gente omitindo nos textos não vão prejudicar o sentido que a gente quer transmitir. Tudo bem? 2. Pleonasmo. O pleonasmo, também conhecido como redundância, é a repetição de uma ideia que já está contida na oração e eu só vou repetir. Vocês já devem ter ouvido falar alguém dizer subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, cair uma queda. Aqui são exemplos menos comuns. Deus divino. Se é Deus, é claro que é divino. Deus não é humano, é divindade. Voltar atrás. Não tem como voltar à frente. A gente volta realmente atrás. Então, não é necessário a gente repetir a ideia que já está contida. Apesar de que algumas vezes se usa propositalmente para enfatizar, tá certo? Não é tão errado assim utilizar, certo? Na verdade, é um recurso, não é uma figura de linguagem. Próxima, polissíndeto. Poli, você já sabe, significa muito. Síndeto significa união, ligação. Então, muito unido. Exemplo, as ondas vão e vêm e vão. Aquela canção do Lulu Santos.
Se vocês observarem, este texto, ele dá uma ideia de união. Qual é a união? As ondas vão e vêm e vão. É como se fosse uma ligação. Outro exemplo. Não canto, nem danço, nem escrevo, nem desenho, nem viajo. Observem que esse termo não e nem aqui, essa repetição, ele está dando essa ideia de ligação, de união. Mas tenta, mais insiste, mais importuna o professor. Ou seja, todas as ideias estão unidas a um mesmo objetivo, tá certo? E geralmente, pessoal, o polissíndeto, ele vem com a repetição de um termo para enfatizar essa ligação, tá certo? Vamos aí ao próximo, assíndeto. Polissíndeto, assíndeto. O assíndeto é o contrário do polissíndeto. Enquanto que o polissíndeto foca na repetição desses termos, se aqui a gente fosse utilizar o assíndeto, assim significa negação de união, né? Negação, unido, eu tiraria. Ao invés de eu dizer, mas tenta, mais insiste, mais importuna, eu vou simplesmente dizer, tenta, insiste, importuna o professor. Se não tiver esse termo de ligação, não é polissíndeto, é assíndeto, tá certo? Onomatopeia, que antigamente tinha um acento, agora não é mais necessário depois do novo acordo. Onomatopeia, onoma significa nome, essa parte pé significa criar. Então, é um nome que vai ser criado para representar um barulho, um ruído, um som. Vamos lá. Onomatopeia para buzina, bibi. Onomatopeia latido, au au. Espirro, achim. Relógio, tic-tac. Choro, buá. Riso, haha. Explosão, bum. Porta, toque-toque. Então, isso é onomatopeia, certo? Não confunda. Vamos à anáfora. Anáfora, ana significa repetição, fora significa conduz. Então, conduz a uma repetição. Ou seja, são palavras, substantivos, não são termos como aqui não, certo? São palavras que elas são ricas em sentidos. Qual é a palavra que se repete aqui? Ilha cheia de graça, ilha cheia de pássaros, ilha cheia de luz. Uma poesia. As mães são flores, as mães são lírios lindos, as mães são belas rosas, as mães são dálias e açucenas, as mães são jasmins e violetas apenas, as mães são flores belas, as mães são flores perfumadas. Então, essa repetição de as mães, as mães, as mães, as mães, isso é o que dá aqui o sentido e a existência da figura de linguagem anáfora, certo? Que é a repetição de termo. Vamos à literação? A literação. Dispor em sequência várias palavras iniciadas pelo mesmo som. Lembrando, várias palavras são palavras diferentes, mas que a primeira letra dessas palavras são iguais. Então, a literação é repetição de letras. Isso acontece muito em poeminhas, em trava-línguas, né? Um tigre, dois tigres, o roeu, a rede de Roma, o sabiá, sabiá, sobiá, aranha, aranha. Aqueles trava-línguas que vocês bem conhecem, mas não é repetição de vogais, é repetição de consoantes. Eu vou até colocar aqui. Consoantes. Porque de vogais é a assonância, tá bom? Então vamos lá. A literação é repetição de consoantes. Qual é a consoante que se repete aqui? O V do vento, o V do varria e o F de folhas, frutos e flores. Lembrando que a literação aqui, ela realmente ocorreu na mesma palavra, mas ela pode ocorrer em palavras diferentes também, porque o segredo dela é essa repetição das consoantes no início das palavras, certo?
O vento varria as flores, o vento varria os frutos. O vento varria as flores, frutos de flores. Bem, assonância. A assonância, ao invés de ecoar sons consonantais, vai ecoar sons vocálicos. Vamos lá. Minha Foz, do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Ai, como é complexo. Não, nem tanto. Vejam que aí é uma repetição do fonema U, ó. Polo, sul, meu, azul, luz, sentimento nu. Então, essa repetição de vogal que dá esse sentido aí, que essa sonoridade, nesse ritmo que o autor, o cantor, né, que essa é uma canção do Djavan, ele quis trazer um sentido, tudo bem? Tem um texto no livro de vocês que ele vai falar da bomba atômica. E na medida que o texto vai progredindo, né, a progressão textual, na medida que ela vai acontecendo, a gente vai vendo a sonoridade de algumas vogais, bomba, e formando querendo formar esse som vocálico, remetendo a esse acontecimento histórico das bombas atômicas, né, lançadas em Hiroshima e Nagasaki. É um poema interessante, depois vocês podem estar olhando no livro de vocês, tá certo? Vamos lá para a nona figura de linguagem, sinestesia. Todos nós já ouvimos falar em anestesia, né? O que é a anestesia? A ausência de sentidos. Sinestesia, ao contrário, é a presença dos 5 sentidos. Quais são eles? Audição, visão, tato, paladar e olfato. E a gente tem aqui um pequeno textinho que eu coloquei. Sua voz doce e suave. Voz, audição. Doce, paladar, porque a gente sabe que algo é doce quando chega ao nosso paladar. Suave é a sensação, o tato. Então, quando vocês observarem canções que foquem na visão, que foquem no tato, no cheiro das rosas, essa figura de linguagem é a sinestesia, presença dos sentidos, tá certo? Gradação. Gradação é uma sequenciação de ideias, uma acontecendo após a outra. Geralmente, uma vem em detrimento da outra. Estudou, trabalhou, enricou. Vejam que isso dá uma ideia gradativa. O exemplo que eu coloquei, bebeu, caiu, levantou. Isso é gradação, certo? É o grau, até coloquei, grau de um acontecimento. Bem, 11, para encerrar, paradoxo. A palavra paradoxo, ela vem do grego e ela significa estranhamento, bizarro. É uma situação que ela não pode ocorrer simultaneamente com outra situação, mas que as pessoas empregam. Exemplo, minha maior companhia, ou melhor companhia, perdão, é a solidão. Como que eu falo em companhia, que dá a ideia de estar junto, acompanhado, e eu falo de solidão, que é exatamente o contrário. Então, são duas ideias que não podem ocorrer simultaneamente. Isso é paradoxo. A gente vai lembrar aqui de Camões, né? Que ele diz, amor é fogo que arde sem se ver. Como que é fogo e arde e ninguém vê? É ferida que dói, mas não se sente. Como pode doer e não sentir? Um contentamento descontente. Como pode ser contente e descontente ao mesmo tempo? Sorrir de tanto chorar. Ou eu sorrio ou eu choro. Tem uma canção do Fala Mansa, para encerrar, que diz, tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Como que eu tenho tudo e ao mesmo tempo não tenho nada? Quase impossível, né? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. A gente vai estar passando aí uma atividade, tá bom? Um forte abraço.